Graça e paz, amado, maravilha do Senhor, corra linda de Deus, você príncipe e princesa do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, você abençoado, abençoada do Todo-Poderoso Deus, mais um café com Deus com o pastor Maurício Loureiro. O café de hoje está lá em Esdras capítulo 7, versículo de número 10. Mas antes quero lembrar você que essa caneca é comemorativa dos 48 anos da nossa IBRE, Igreja Batista em Renovação Espiritual. Está aqui o nosso fundador, o pastor Plínio de Paulo, sua esposa. Está aqui também o logo, tem aqui o logo da nossa igreja e tem também aqui o dizer que temos lá no altar. O fogo arderá continuamente no altar. Para você adquirir essa caneca, é só entrar lá no WhatsApp 21 988 90 8948 ou então lá no Instagram @estúdiorapcolor e faz o pedido da sua caneca comemorativa por R$ 27,90, entregando em Além Paraíba, região até Teresópolis, ok? Você que se inscreveu no nosso canal, muitíssimo obrigado, tá? Você que também tem dado um likezinho, um joinha para nós, muito te agradeço mesmo, tá? Porque você fortalece o nosso canal, você que se inscreveu, você que dá um likezinho, um gostei, você que faz comentário, pedido de oração, você que compartilha principalmente, nos ajuda a levar a palavra de Deus em vários corações. Não repara, não, estou ainda recuperando de uma gripe, daquela braba, tá? Mas Deus está dando graça, tomando remédio, orando, né, pedindo a graça de Deus. Vamos lá. Lá em Esdras 7, versículo 10, eu quero ler com você, mas eu quero te pedir, fazer um pedido aí. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal, gente, corre lá, se inscreve, nas letrinhas azuis tem um linkzinho, é só clicar, te direciona para o YouTube, lá você clica, inscrever-se que é automático, ok? Capítulo 10, versículo 7, capítulo 7, versículo 10 de Esdras, está escrito assim: porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor e para cumpri-la e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Eita glória, hein? Então nós vamos aprender aqui lições extraordinárias, maravilhosas com esse texto, meu amado, porque são riquíssimas lições para nós, amém? Riquíssimas lições. Vamos lá, o que a gente aprende aqui? Esdras é um sacerdote, um escriba, um homem doutor da lei que se dedicou a aprender a palavra de Deus. Então, ele se dedicou com afinco, com profundidade. E aqui diz o texto que nós lemos, presta bem atenção, está dizendo para nós que ele colocou no coração o desejo de ensinar. Então, ele aprendeu, né? Ninguém pode ensinar aquilo que não sabe, né? Então, ele aprendeu, tá? Para depois poder ensinar. Oh, meu Pai, isso daqui é lindo. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Ninguém pode ensinar aquilo que não aprendeu. Então está aqui para nós aqui, ó, bem declarado. Ele tinha preparado, dedicado seu coração para buscar a lei do Senhor, e não só para buscar, para aprender, mas para cumprir a lei do Senhor. Então, eu aprendo aqui que nós precisamos aprender acerca de Deus, mas não ficar só no aprendizado, também cumprir a palavra de Deus, obedecer a palavra. Aí sim, depois disso, ele dedica-se a ensinar a Israel os estatutos de Deus, os seus juízos. Gente, como isso é maravilhoso, não é verdade? Ninguém pode, como eu disse, ensinar aquilo que não sabe. Então ele aprende, obedece, tá? Porque a gente ensina também com um exemplo. Não adianta eu ensinar só com palavras. Ah, assim diz a Escritura, assim diz assim, assada, diz ali, diz aqui, mas eu não cumpro.
Então não vale nada, de nada vale. Mais vale obedecer do que sacrificar. Amém? Mais vale obedecer do que sacrificar. Então, ele obedece à palavra de Deus. Gente, isso é lindo demais. A obediência à palavra. Glória seja dada no nome do Senhor. Então, depois de obedecer a palavra, agora ele vai ensinar as pessoas a palavra de Deus. E ele cria uma revolução na sociedade. Ou seja, ele vai lá para Jerusalém com esse intuito de ensinar. Vai com o intuito de ensinar. Por quê? Porque ele sabe que é uma revolução. Onde a palavra chega, há mudanças. Isso que a gente precisa entender, meu querido. Tá? Esdras aplicou o coração, Deus abençoou, porque Deus abençoa os propósitos do nosso coração, quando nós dedicamos a cumprir a palavra de Deus, né? a consultar, a buscar. E o que acontece? Deus opera maravilhas. Por quê? Primeiro, ele detectou o seu canteiro de obra. Primeira coisa que eu aprendo aqui. Qual era? Jerusalém, o centro da religiosidade. O templo estava lá. Então ele se dedicou a ir para lá. Segunda coisa, ele alcança favor de pessoas até que nem é cristã, que nem é de Deus, vamos pôr assim. O próprio rei Artaxerxes dá a ele uma carta e condição dizendo: Deus dos céus, ele vai restaurar a casa do Deus dos céus e que cada um ajude com prata, com ouro. E isso aconteceu. O povo ajudou, abençoou, dando ouro, dando prata, dando condição financeira. E ele foi com 6.000 judeus que saíram do exílio, né, lá de Babilônia. A maioria não quis ir, quis ficar, porque pensou assim: Jerusalém está destruída, politicamente não existe, financeiramente está falida, economicamente, né? O que eu vou fazer lá? Eu já estabeleci minha vida aqui, mas aqueles que foram grandemente abençoados. Mas eu aprendo lições aqui. Quem não foi, a terceira coisa que eu aprendo, apoiou, patrocinou quem foi, né? Então, aos que detectam e tomam decisão, que é, no caso, o líder, né? Esdras, tá? Colocou no coração o desejo, Deus abriu portas, aí Deus dá condição a ele de pessoas abençoar, patrocinar, igual o próprio rei, dando uma carta, dando condição a ele de conquistar. É assim que Deus trabalha na nossa vida. O que é que você tem para reconstruir? Pensa aí, qual é o seu canteiro de obra? No caso dele aqui, Jerusalém era o templo de Deus que precisava ser reconstruído. Ele tinha um objetivo, mas chegou lá, a primeira coisa que ele foi fazer é orar e jejuar, é tratar do espiritual, ensinar a palavra de Deus para consertar o povo. Então, existem entulhos, às vezes, no terreno que você vai trabalhar, no canteiro de obras que você precisa construir. Então, eu preciso tirar esses entulhos. Qual o entulho da sua vida? É o pecado? É o materialismo, o coração nas coisas materiais? Preciso tirar. O que é? Para nivelar, às vezes tem montouros, né? Tem depressões, e a Bíblia fala isso. Vós do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, aplanai o seu caminho. Ou seja, tira os outeiros e tampa os buracos. É buscar o equilíbrio, né? Aquilo que tem de mais, diminui. O que tem de menos, completa, né? Então, às vezes, você está esquecendo do espiritual, e às vezes se dedica demais ao trabalho, à família, esquece o espiritual. Tem que buscar um equilíbrio. Amém? Às vezes também você está dedicando demais ao espiritual, esquece da família, esquece de trabalhar, sustento da família. Tem que buscar o nível, o equilíbrio. É isso que Deus está ensinando para nós. Ele vai lá primeiro buscar o espiritual que estava morto, que estava faltando. Que é orar a Deus, buscar a Deus e agradecer a Deus que Deus já tinha sido favorável. E ele faz uma viagem com 6.000 pessoas, levando ouro, prata,
para reconstruir a casa de Deus. Mas precisava de gente, mão de obra. Mas além disso, ele precisava reconstruir primeiro o espiritual, senão ia ficar só no religioso, ia ficar só na metodologia, né? No superficial. E ele queria profundidade. Ele sabia que o povo foi exilado, estava lá cativo, escravizado 70 anos por causa da desobediência. Ele mostra isso, ele lembra isso ao povo, que é preciso se consertar com Deus. Tira os entulhos da sua vida, que te atrapalha servir a Deus. Qual o pecado que te afasta de Deus? Arranca isso da sua vida, em nome de Jesus. É idolatria? Arranca a idolatria. Busca só o único Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. O que é que te afasta? É o bem material, como eu disse? É o egocentrismo? Você só pensa em você, acha que o mundo circula em torno de si? Não. Nós temos que estar voltado para o nosso Deus, glorificar Ele. Dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Seu Filho Jesus é a expressão exata do seu ser. É adorar o Filho de Deus, o nosso Salvador e Senhor da nossa vida, que foi capaz de se entregar por nós, deixando torturar. Ele foi julgado injustamente, condenado, e ainda foi traído, e recebeu chicotadas, coroa de espinho, madeiro pesado que carregou até o alto Calvário. Ainda cravaram as mãos e os pés do nosso Senhor. Tudo suportou porque nos amou. Então, gente, vamos adorar o Filho de Deus, vamos adorar o Senhor. Oh, aleluias! Vamos reconstruir, restaurar primeiro o espiritual. Aí o templo, que é nós, a casa de Deus, hoje nós somos o templo, a casa do Senhor, precisa ser reconstruída. Como eu disse, tira o que não presta, vamos nivelar o nosso coração com Deus para que a casa seja restaurada. Aleluia! Né? E assim ele fez, o templo agora foi trabalhado, mas, né, não ficou só no superficial, só no cerimonial, mas ele entrou na profundidade com Deus, num concerto com Deus, ensinando a palavra, porque a palavra, ela corrige, ela restaura, ela alimenta, ela fortalece. Amém? A palavra de Deus, ela lava, purifica. Então a palavra, a gente precisa de ter conhecimento da palavra de Deus. Por isso que é importante esse momento que nós estamos aqui falando para você da palavra. Então, mas obedecer, não é só ouvir. Não seja só ouvinte, mas seja praticante da palavra de Deus. E obedecendo, aí sim, você agora tem como ensinar. Porque você conhece a palavra, a letra, mas você também obedece. Então você pode ensinar a palavra, a letra, e pode ensinar com o seu testemunho. É isso que ele está fazendo, ensinando com o testemunho dele. Isso é lindo, porque o povo vai fazer um concerto com Deus, reconhecer os seus pecados, né, pelo conhecimento da palavra e pela vivência de Esdras, como santo homem de Deus, como alguém que vive verdadeiramente a palavra. Eles então buscam um conserto e ser igual a ele, né? Se acertar com Deus, sabendo que Deus tem o controle de tudo, todas as coisas. Eles ficaram cativos por causa da desobediência. O próprio Jeremias profetizou sobre isso, dizendo: você não tem jeito, vocês vão para o cativeiro. E se quem tentar ficar aqui vai morrer. É melhor se entregar para o inimigo, né? Deixar que a correção de Deus venha. Ele ainda adverte isso, ainda chamaram de traidor e tudo mais, para você ter uma ideia, né? Se levantaram contra ele, mas era a palavra de Deus por causa de quê? Dos falsos profetas que estavam ensinando mentira para eles, falando com eles que Deus estava agradando do jeito que eles estavam vivendo na desobediência, né? Igual hoje, não, nós temos que aceitar tudo. E aí o que acontece? Você aceita, mas você está na desobediência. Porque se Deus é contra, nós não podemos aceitar, nós temos que ser contra também. Davi disse: os teus inimigos, Senhor, são os meus inimigos de fato. Então por isso que ele foi chamado homem segundo o coração de Deus.
Não é a pessoa em si, mas a prática que ela pratica. Se está errado, está errado. Nós não temos que passar pano quente, nem enfiar para debaixo do tapete pecado. Nós temos que denunciar o pecado com amor à pessoa, né? Mas dizendo, isso te leva para o inferno. É igual um cego. Se ele está andando e você vê que tem um abismo que ele vai cair, você vai deixar? Você vai ficar de braço cruzado, calado? Você vai consentir com a queda dele? Não, você tem que adverti-lo, gritar para ele. Não, aí não, esse caminho você vai cair no abismo. Esse caminho te dá no abismo. E vai conduzir ele para o caminho correto. É essa nossa função de conhecer a palavra, obedecer a palavra e fazer discípulos da palavra de Deus. Amém? Recebe é isso que ele está fazendo. Isso é lindo demais. Porque houve uma restauração daquela nação que estava em desobediência, principalmente porque casaram com mulheres que não eram da linhagem deles, que Deus havia advertido, quando vocês entrarem na terra lá, se vocês casarem, vocês vão estar pecando, né? Colocando em julgo desigual, por quê? Porque vão corromper vocês. E foi o que aconteceu. Então Esdras começa a corrigir por aí, né? Primeiro ensinando a palavra, orando, jejuando, né? Chorando diante do Senhor, tá? E o povo pranteou com ele e acompanhou ele. E aconteceu o quê? Uma restauração, porque tomaram uma decisão de corrigir o erro, para que Deus os abençoasse e a casa do Senhor fosse então restaurada, amém? Fosse reconstruída, a começar pelo espiritual. Que Deus te abençoe, eu quero orar por você, que Deus te dê a graça ao seu coração, Pai. Em nome do Senhor Jesus, quero colocar nas tuas santas mãos todos os caminhoneiros, Pai Santo, todos os grupos que nós participamos também. Nós te louvamos por cada um deles. Colocamos aqui, Pai amado, grupo de construção, grupos, Deus, de cidades que nós participamos. Deus amado, também grupos políticos, grupos de caminhoneiros, como eu disse, grupos de desapega, compra e vendas, grupos de Vietnã, grupos de empresas de informática, de louvor, ó Deus amado, grupo de amigos, Fábio Teruel, de notícias, de Além Paraíba, de jornalismo, de evangelismo, de emprego, de ofertas, de pregadores, de cantores, de avivamentos. Ó Deus, em nome de Jesus, coloco todos esses grupos na tua santa e gloriosa mão. Também apresento essas vidas, Senhor, que têm pedido oração. Deus amado, apresento a Ti, que a graça envolva os seus corações de cada ouvinte da Tua palavra, cada um inscrito no nosso canal. Toma Nelma Kumaru também, família nas Tuas mãos, filhos e netos, lá de Pernambuco. A Rosaura Marques e família, lá do Carmo, estado do Rio de Janeiro. A Yolanda Pinho de Vicente Carvalho, sua família, seu neto José. Deus, dá sabedoria, saúde, fé à tua filha. Também, ó Deus, o Marco Antônio, do grupo Amigos de Fábio Teruel. Também, ó Deus, a Eliana Guerra e família, recordista aí também de curtida dos nossos vídeos. O Carlos Beijo e família. O Valmir da Silva Ferreira e família. A Valdineia Souza e família. E também o Douglas Monteiro e família, em nome de Jesus. Esse foi mais um Café com Deus. Te aguardo até o próximo. Senta o dedo aí, gente. Vamos compartilhar.